falei aqui no primeiro vídeo desse nosso curso que nessa profissão você precisa desenvolver uma série de habilidades. Mas afinal, que habilidades você precisa desenvolver para criar apresentações? A primeira habilidade, talvez a mais importante de todas, é o olhar artístico ou a direção de arte. Para isso, nós criamos um módulo especificamente de direção de arte. Porque afinal, você pode até não saber animar tão bem, e isso é aceitável. Você pode até, enfim, não conhecer totalmente a ferramenta, mas quando você tem um olhar artístico, quando você tem noções de direção de arte, você consegue fazer apresentações impactantes, independente das animações ou independente do quanto você conheça da ferramenta. Então essa talvez seja a habilidade mais importante. Então guarde aí. A outra habilidade que você precisa desenvolver é pensar e entender o tempo. Isso significa que você precisa entender uma linha do tempo, uma timeline. Você precisa revelar as coisas pouco a pouco, não mostrar tudo de uma vez. Para isso, obviamente, você precisa praticar, você precisa estudar, ver referências, assistir outras coisas, e aí você vai conseguir aplicar isso dentro do seu workflow, quando você for animar. Então, esse entendimento do tempo será muito importante para você também, uma habilidade fundamental para você desenvolver. Outra coisa que você vai precisar desenvolver é a capacidade de síntese, porque muitas vezes, quando você vê uma apresentação, você vê que as pessoas colocam textos, um monte de texto lá, e isso não é a melhor prática para quem cria uma apresentação, porque isso faz com que as pessoas leiam o texto e se desinteressem por você. Elas vão perder a atenção em você, elas vão ler o texto e muitas vezes elas podem até se sentir ofendidas, do tipo, poxa, se era só para ler, o cara não precisava estar apresentando, eu só lia o texto e acabou. Ou então a pessoa chega, o que é pior ainda, chega lá na frente, né, lá no palco, e lê esse texto. Isso é inaceitável durante uma apresentação, porque, poxa, sinal que a pessoa nem se preparou, não teve o mínimo de preocupação, de respeito pela sua plateia, de praticar, enfim, ou de saber entender o assunto e falar aquilo ali. Então, não faça isso. Você precisa ter essa capacidade de síntese, saber sintetizar as ideias, e aí sim, o seu speech vai ser muito mais fluido. A quarta habilidade que você precisa desenvolver é saber contar histórias. E isso é com ou sem palavras. Por quê? Porque você pode contar uma história só com imagens. Você não precisa de palavras. Isso nós vamos ver aqui. Você pode contar uma história só com uma animação. Às vezes você não precisa falar nada. As pessoas vão entender. Então, essa capacidade de saber contar histórias, você vai precisar desenvolver. Aliás, é uma habilidade fundamental aqui que a gente vai precisar desenvolver. Ok? A quinta habilidade eu chamo de pensamento criativo. Quando eu digo pensamento criativo, eu não estou me referindo apenas a fazer slides bonitos ou saber aplicar conceitos de direção de arte. Não. Quando eu digo pensamento criativo é o seguinte: você não precisa necessariamente conhecer todas as ferramentas. Você não precisa necessariamente conhecer todas as formas para se resolver um problema. Eu tinha um professor na faculdade que falava o seguinte: olha, ele ensinava 2 ou 3 formas de resolver o mesmo problema. Ele falava, olha, o problema é esse. Você pode resolver assim, ensinava. Ou você pode resolver assim, ensinava. Ou você pode resolver assim, ensinava a terceira forma. Ele falava assim: agora eu pergunto, qual que é a forma correta? E aí o cara falava, é a primeira forma, é a segunda, é a terceira. Ele falava assim, não. A forma correta é aquela que você sabe. Não interessa a forma que você vai fazer, interessa que você faça. É por isso que eu falo, o pensamento criativo para mim é importante, porque eu não preciso necessariamente saber que se eu clicar dentro dessa caixa, nessa aba e nessa ferramenta, eu vou fazer isso. Se eu posso fazer de outra forma. O importante é, poxa, se eu conheço muito bem e eu tenho um pensamento criativo, se eu conheço muito bem algumas ferramentas e eu tenho um pensamento criativo, eu vou saber chegar até um resultado, vou pensar e falar assim, não, poxa, eu consigo fazer dessa forma, eu misturo essa animação com essa, coloco ela vindo daqui e tal, pumba, aconteceu. Então é isso que eu falo.
O pensamento criativo é saber encontrar saídas, saber encontrar soluções. É você olhar para um problema, falar como que eu posso resolver isso no menor tempo possível. Poxa, assim, entrega. Não interessa se existia uma forma que era muito mais fácil, não. O que importa é saber resolver o problema. Então, pensamento criativo é uma das habilidades que você vai ter que desenvolver também. Com relação também às animações, uma outra habilidade que você vai ter que desenvolver é saber reproduzir movimentos orgânicos. Você vai precisar estudar os movimentos. Você vai ter que saber que, poxa, o movimento ele não faz assim, ele não é linear, ele muitas vezes ele faz um assim, ele entorta um pouco para depois vir aqui, ele termina, ele faz assim, esse movimento ele é mais orgânico do que um movimento assim, um movimento robótico. Então, quanto mais orgânico, quanto mais próximo da realidade, maior vai ser a chance de você cativar a sua plateia, o seu público. Então, isso você também precisa desenvolver. Olha só, quantas habilidades você vai precisar desenvolver. Você vai precisar estudar. Quando eu digo estudar, você vai precisar observar movimento, de repente, do seu cachorro. Eu faço isso. Eu tenho uma cadela aqui, a Kiara. Eu observo. Será que quando ela levanta? Muitas vezes o movimento tem uma antecipação. Nós vamos aqui dar também os princípios de animação e tal, para você entender um pouco sobre esses conceitos de movimento. Mas a questão é, você precisa entender isso, você precisa observar isso. Muitas vezes, olhando o que acontece na vida real, você consegue chegar a um resultado parecido quando você vai reproduzir isso no digital. Então, outra coisa para você se atentar. Outra habilidade é que você precisa dominar o conceito, não só o software. O software é importante, nós estamos dando um curso aqui de PowerPoint. Poxa, é muito importante. Mas, quando você domina o conceito, você não interessa o software. Você domina o conceito, você consegue reproduzir no After Effects, você consegue reproduzir no Adobe Premiere, você consegue reproduzir no Sony Vegas. Não interessa qual software, o importante é o conceito. E você também saber antecipar quanto tempo eu preciso e quanto de esforço eu preciso despender para conseguir entregar determinado trabalho. Para isso você precisa entender o conceito, não necessariamente o software. Isso daí também está associado com aquela questão que eu tinha falado do pensamento criativo. Às vezes você pode levar muito tempo para desenvolver um slide que às vezes você conseguiria resolver justamente se você tivesse pensamento criativo. Às vezes você fala assim, poxa, se eu juntar essa animação com essa, eu consigo e beleza. Então, esse é uma outra habilidade que você vai precisar desenvolver. E por fim, mas não menos importante, essa é uma habilidade que eu hoje considero como diferencial. Eu vejo isso porque essa habilidade é a fotografia. Eu entendo que muitos designers, eu acredito que talvez todos os designers deveriam estudar fotografia para fazer composições melhores. Fotografia, design, composição são coisas que andam lado a lado. São todas expressões artísticas. Então, quando a gente estuda, eu sigo milhares de fotógrafos no Instagram, vários fotógrafos. Por quê? Porque os caras eles têm uma visão de composição que muitas vezes a gente, como designer, ou mesmo você, como criador de apresentações e que não necessariamente é um designer, a gente não tem essa visão. Esses caras eles têm a visão de composição, de regra dos terços. Eu melhorei muito a minha arte como criador de apresentações, como designer de apresentações, depois que eu passei a estudar fotografia. E eu acredito que sim, é um diferencial. Não é fundamental. Não diria que você precisa saber fotografia para, enfim, desenvolver, fazer apresentações incríveis. Não, mas certamente é um conhecimento que vai agregar muito e vai te trazer resultados bastante positivos na hora que você estiver compondo os seus slides. Então, eu considero essa uma habilidade que é diferencial. E eu indicaria você a fazer isso também. Começar a estudar também fotografia, entender o que são as composições, regra dos terços, proporção áurea, etc. Tudo isso vai ser enriquecedor para você na hora que você estiver fazendo o seu slide. Então leve isso em consideração. Mais uma vez, são muitas habilidades que você tem que desenvolver. Pode até ser um pouco assustador agora, falar assim, nossa, eu tenho que estudar tudo isso. Mas calma, passo a passo, tá? Não tenha pressa. Se você se empenhar e estudar pelo menos 1 hora por dia, eu tenho certeza que você vai se tornar um grande criador, um grande designer de apresentações. Então acredite nisso e trabalhe também.